Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje estaremos ministrando a última mensagem da série Família para Sempre. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por estar na Tua presença, nesse culto maravilhoso de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Que a Tua palavra agora seja ministrada e que os corações estejam receptivos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Cuide de cada coração, cuide de cada pessoa que está ouvindo, prestando atenção nesse culto, aqui no templo ou em suas casas, Pai. Que a Tua palavra seja viva e eficaz e que possa haver transformação e mudanças para aqueles que necessitam, Pai. E que nós estejamos sempre preparados a ouvir e a receber e a viver a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Família para sempre. Eu queria começar lendo um versículo que está em Atos, no capítulo 2, 46, na parte B, que diz assim: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Juntos na sua casa, participam das refeições com alegria e sinceridade. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês aqui agora. Como é a sua casa? Qual é o ambiente que você respira por lá? É um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de amor? Ou é um ambiente de discussão, de problemas, dificuldades, sem paz? Quando você está longe da sua casa, você tem o desejo de voltar? Ou você prefere continuar distante? Por exemplo, você está trabalhando em uma empresa e acabou o seu turno, você não vê a hora que finaliza esse turno de trabalho para você voltar para a sua casa, ou você prefere estender um pouco mais esse turno, ficar na empresa, ou sair da fábrica, do seu trabalho, e passar em algum lugar para demorar um pouco mais para chegar em casa? Qual é o seu desejo? Como você trata isso? E quando você está longe, viajando, você tem a vontade de voltar logo para o seu lar, ou você prefere ficar viajando e não voltar mais? Você já pensou, parou para pensar o porquê eu desejo voltar para minha casa logo, ou o porquê eu desejo não voltar, eu desejo ficar longe? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês e para mim também. Deus deseja que a sua casa e a minha casa seja um lugar prazeroso, um lugar de prazer, um lugar de alegria. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a sua família e para a minha família. E dentro daquilo que nós estamos tratando nessa série, hoje nós vamos falar como restaurar a paz em seu lar. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 25, diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Aí tem uma tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, essa versão ela fica um pouco melhor para a gente entender, bem mais fácil para a gente entender. Se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Fica mais claro, né? Fica mais fácil de entender. Se dentro da sua família os membros lutam entre si, ela vai ser destruída. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Silas ou quem vier aqui pregar. Isso é a palavra de Deus que diz. Quando a família luta entre si, a família não prospera, ela será destruída. Muitos lares estão sendo quebrados, estão com dificuldades, mesmo dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja, frequentam a comunidade, fazem parte, mas têm dentro da sua casa lares quebrados, lares com dificuldades e com problemas, com conflitos. E hoje, nessa série que nós vamos tratar como restaurar a paz em seu lar, nós vamos tratar sobre conflitos, como tratar os conflitos, como resolver os conflitos que ocorrem dentro das famílias. Existem 5 causas comuns, basicamente, de conflitos. São 5 áreas que normalmente o conflito familiar se encaixa. A primeira é a área financeira, a área do dinheiro. Essa é uma área. Por quê? Muitas vezes existe o descontrole, seja por um membro do casal, ou o marido ou a esposa, por exemplo. Quando a esposa tem um descontrole financeiro,
acaba ocorrendo um problema, ou o marido tem o descontrole financeiro, acaba tendo um problema financeiro dentro do lar. Uma outra situação que causa conflito na área financeira é quando o estilo de vida que nós estamos acostumados a viver, ele de repente ele é mudado. Ou a gente estava acostumado a um padrão de vida muito alto, né, um padrão de vida mais alto, e de repente eu perco o emprego, ou de repente a situação econômica do país se muda, e eu, por uma ocasião, acabo tendo que mudar o padrão de vida. E muitas vezes essa mudança de padrão de vida, ela não é bem vista por um dos cônjuges, e isso acaba ocorrendo muitos conflitos. E outros desejos que temos, nós temos desejos dentro de nós, e esses desejos muitas vezes não são possíveis de serem realizados por questões financeiras, e acaba gerando estresse entre marido e esposa, e esse estresse acaba havendo conflitos. A questão financeira, a questão do dinheiro, é uma das causas a maior causa de divórcios entre os casais. Parece uma coisa simples de falar, né? Mas os divórcios entre os casais, entre as famílias que se separam, uma das maiores causas, ou a maior causa, é a questão financeira, não saber lidar na área financeira. E acaba havendo conflito e o rompimento do casal. Uma outra área que gera conflito é a área sexual. O relacionamento sexual do casal, muitas vezes, gera conflitos dentro da família. Uma outra área que gera bastante conflitos são os filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Nós somos abençoados como temos filhos, né? Eu tenho 2 filhas, são bênçãos na minha vida. Feliz o homem que tem seus filhos, feliz a mulher que tem seus filhos. Nunca são maldição, sempre são bênção. Mesmo você que tenha filho que não tenha planejado, ou você não foi planejado por seus pais, uma coisa é certa, Deus planejou você. Deus planejou os seus filhos, e são bênçãos para vocês, nunca são maldição. Nunca pense que filho veio com maldição, não, filhos são bênçãos. Mas, muitas vezes, ocorre o conflito por diferenças na hora de educar os filhos. Ou o pai educa de uma forma e a mãe a outra, ou o pai é muito autoritário e a mãe muito permissiva. Os dois educam de forma diferente, né, e não tem acordo entre si, acaba gerando conflito. Nenhum nem o outro educa o filho de acordo com o padrão bíblico, de acordo com o padrão correto. E acaba ocorrendo divergências. Uma outra situação que os filhos acabam causando conflito é quando famílias priorizam os filhos mais do que seu cônjuge, né? Quando a gente casa, marido e esposa, a família está formada, a família está completa. Muitas vezes nós erramos em pensar que a família só se completa quando vêm os filhos. Isso é um engano. Os filhos, eles complementam a família, eles expandem a família. Mas a família está completa quando você está com o marido e a esposa. Por quê? Vai se passar 25 anos, que é o período que nós temos como pais, nesse período, de educar, de preparar, de ensinar os nossos filhos, para que eles possam formar a família deles. E depois que passou esses 25 anos em média, estou dizendo isso, o casal está novamente sozinho. E de repente, o marido ou a esposa priorizou tanto o filho que se esqueceu do outro. E quando se vê, existem 2 estranhos dentro de casa. Por isso, muitos divórcios ocorrem depois de 20, 30 anos de casado. E fala, mas por que separou depois de tanto tempo? Por causa disso. E quando você coloca o filho mais importante do que seu marido ou a sua esposa, isso vai causar uma mágoa, um ressentimento e conflitos. Uma outra área que causa bastante conflito também é a comunicação. Como nós comunicamos, né? Isso é muito importante, tanto é que nós tivemos um programa nosso, do programa Edificando Famílias, às quarta-feiras, se vocês acompanham, né? Nós tivemos um programa com o pastor Kleberson Gonçalves. O pastor Kleberson é terapeuta familiar, e ele trouxe uma palavra nesse programa sobre o poder da comunicação no relacionamento familiar. Então, se você não assistiu, eu convido você a assistir esse programa. Está lá na plataforma do YouTube, você busca lá e assiste, vai ter mais informação. A comunicação é assim, 7% do que nós comunicamos é através daquilo que eu falo, da forma que eu estou falando. Aquilo que eu estou falando, na verdade. 38%
é a forma com que eu falo, a entonação de voz, como eu estou falando, como eu estou me comportando, falando com a pessoa. E 55% é a linguagem corporal, como eu estou reagindo àquilo que a pessoa está falando, como eu estou me pondo quando a pessoa fala comigo, ou minha esposa, ou o marido falando com a esposa. E também, dentro da comunicação, existe uma outra divisão, que nós falamos que a comunicação ela pode ser tópica ou relacional. Homem, normalmente, é tópico. Você sabe que é tópico? Homem é 1, 2, 3, normalmente, né? Existem mulheres que também são tópicas, né? 1, 2, 3. Mulher, normalmente, é relacional. Ela não é somente o tópico. Aquilo influi em relacionamento. O pastor Silas sempre diz, né? Comunicação não é aquilo que eu falo, mas aquilo que a pessoa entende que eu falei. Porque muitas vezes eu estou falando no tópico alguma coisa, e a pessoa está entendendo no relacional, e muitas vezes ela se ofende com aquilo que está sendo dito, enquanto na verdade não tem nada além do que uma informação. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de comunicação tópica e relacional, tem um livro do Craig Hill, que chama 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Lá tem algumas informações a mais sobre isso, e também no curso Aliança a gente trata isso. Uma outra área que causa conflitos são os parentes, né, os parentes ou familiares, né? A intervenção de pais, de mães, de sogra, sogro, irmãos, dentro do relacionamento familiar. Isso causa muito conflito dentro do relacionamento, dentro do casal. Ou então, quando um dos dois, ou o marido ou a esposa, acaba dando mais atenção, ou se preocupando mais com os seus familiares do que com o seu cônjuge. Isso é uma área que causa conflito. Os conflitos são comuns, conflitos existem, e normalmente eles se enquadram em uma dessas 5 áreas. As famílias, elas são frágeis, e se elas não forem cuidadas, os conflitos podem ferir, podem machucar e podem destruir famílias. Então, por isso a importância da gente saber como lidar com o conflito. Cada pessoa, ela é singular, Deus fez cada um de nós de uma forma única. Todos nós temos os nossos desejos, todos nós temos os nossos interesses, todos nós temos os gostos e nossos estilos. Enxergamos o mundo de forma diferente, enxergamos as situações de forma diferente. E então, muitas vezes, aí acaba ocorrendo o conflito, porque eu enxergo uma situação de uma forma e minha esposa acaba enxergando de outra, e se não tiver um bom entendimento entre os dois, pode haver um conflito. Hoje nós vamos olhar 3 áreas relacionadas ao conflito familiar. Então, nós falamos aqui de algumas causas, das 5 principais causas que ocorrem os conflitos, e nós vamos falar de 3 áreas relacionadas ao conflito familiar. E a primeira área, ou a primeira situação, são as razões do conflito familiar. Por que ocorrem os conflitos familiares? A Bíblia ela é muito direta e diz que há uma razão para eles. Está em Tiago 4, versículo 1 ao 2. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Nós temos os nossos desejos dentro do nosso coração, como eu falei, nós temos os nossos interesses, todos nós temos, de forma singular, de forma única, né? E se eu quero uma coisa, eu quero uma coisa, e eu quero uma coisa. E a Fernanda, minha esposa, que está lá no fundo, ela quer, e a gente não souber se relacionar com isso, vai gerar tensão, e vai gerar conflito. Então, os desejos que existem em nosso coração, se não forem tratados e trabalhados, vão gerar os conflitos dentro do lar. Por que tem conflito? Porque nós temos desejos, nós temos necessidades, e muitas vezes nós queremos que os nossos desejos sejam realizados ou feitos a qualquer custo. Não estamos preocupados com as pessoas que estão à nossa volta, especialmente aqui no caso falando do nosso cônjuge. Quando nós casamos, nós achamos que tudo, na verdade, seria muito tranquilo, muito suave, né? Todos que casaram aqui, ou aqueles que vão casar ainda, tem ali o Dudu com a menina, não sei se vão casar já, né? Acho que tudo vai ser suave, tudo tranquilo, mas a vida não é assim. Na verdade, dentro do casamento, a gente passa por conflitos, a gente passa por luta, porque nós temos desejos diferentes, que se batem um com o outro, e se nós não sabemos lidar com isso, vai causar um rompimento no relacionamento. Então, as razões
do conflito familiar, primeiro, são os desejos que há no nosso coração. Segundo ponto que nós vamos tratar aqui, como você reage normalmente ao conflito. Existem 5 maneiras, basicamente, de reagir a um conflito. Então, eu estou tendo um conflito com a Fernanda, minha esposa. Ela está lá no fundo, se vocês quiserem, eu peço para ela vir aqui, para apresentar para vocês aqui. Ó. A gente faz uma simulação. Na verdade, assim, tem 5 maneiras, basicamente, da gente, num conflito. Primeiro, a minha maneira. Eu imponho. As coisas têm que ser da forma que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, e vai ter que ser desse jeito. Não importa o que a Fernanda quer, não importa o que ela deseja, não importa o sentimento que ela tem, o que importa é o que eu quero. Afinal de contas, eu sou o marido, e eu quero assim, e vai ter que ser assim. Tá? Essa é uma maneira de reagir ao conflito, é quando tudo tem que ser do meu jeito. A segunda forma de reagir a um conflito é de maneira nenhuma. Então, estamos eu e a Fernanda num conflito lá. Então, ela vem e vai descarregar um monte para mim. E o que eu faço? Finjo de morto. Alguém já fingiu de morto em alguma situação assim? Finge de morto. Ela vai falar, eu faço de conta que estou ouvindo, mas não estou ouvindo. Faço de conta que estou entendendo o que ela está falando, mas não estou entendendo nada. Faço de conta que eu estou prestando atenção no que ela está falando, não estou prestando atenção em nada. E vou embora. Para ela, de repente, o conflito foi resolvido, mas, na verdade, o conflito não foi resolvido. Por quê? Tudo está ali. Uma hora, isso vai voltar. E pode voltar pior. Então, essa é uma outra forma de reagir ao conflito. Eu fujo do conflito. Faço de conta que está tudo certo e fujo. Uma terceira maneira é a sua maneira, a maneira dela, no caso. Então, ela vai vir e vai impor um monte de coisa, mas, nesse momento, eu não vou fingir de morto. Eu vou acatar tudo o que ela vai falar, como se tudo que ela falar está tudo certo, beleza, é assim, eu vou fazer do jeito que você quer, do jeito que você está falando é o certo, aquilo que você está querendo é a maneira certa, e eu vou agir dessa forma. Então, eu acabo acatando tudo o que ela fala. Né? Não fingi de morto nessa ocasião. Eu me coloquei, me submeti aos desejos e às necessidades dela. Então, essa é uma outra forma. É quando eu me torno aqui o exemplo que dá, me torno um capacho. Né? Quando eu me submeto de tal forma que tudo que ela falar está certo, e eu vou ter que sempre caminhar dessa maneira. Uma outra forma de lidar com o conflito, essas são formas que existem, tá? Vocês têm conflito, de repente, algumas do que eu estou falando aqui se enquadra dentro daquilo que vocês acabam vivendo na casa de vocês, ou na família de vocês, ou então, às vezes, fora também, quando tem um conflito fora. De 2 maneiras. Esse de 2 maneiras é quando eu chego a um acordo. Então, está eu e a Fernanda discutindo algo, e nós vamos negociando. Eu cedo um pouco, ela cede um pouco, eu ganho um pouco, ela perde, ela ganha, eu perco, nós vamos negociando isso, nós vamos ajustando, no final das contas, eu perdi um pouco, mas ganhei um pouco, ela perdeu um pouco e ganhou um pouco, e nós dois saímos contentes, porque, afinal de contas, os dois saíram equilibrados, saíram na média. Né? Eu perdi, mas ganhei, ela perdeu e ganhou. Essa maneira é melhor do que as outras 3. É uma maneira um pouco mais, menos desgastante, vamos dizer assim, e vai causar menos prejuízo no futuro. Mas ainda não é a maneira certa. A maneira correta de reagir a um conflito familiar é quando falamos a nossa maneira. A nossa maneira, a maneira da família. É quando nós resolvemos o conflito familiar pensando no bem-estar da família. Nós estamos pensando na família. Não estou pensando em mim, no meu desejo, ela não está pensando nela, no desejo dela, nós estamos pensando o quê? Em nossa família. Então, a resolução do conflito vai levar em consideração o que é mais importante. É eu ganhar ou perder? Não. O mais importante é a minha família ganhar. É ter a unidade na minha família, o amor na minha família, o cuidado na minha família. Não importa se eu estou certo, se eu estou errado, não importa se a Fernanda está certa ou está errado, o que importa é que a família ganhou. Essa é a melhor maneira de resolver um conflito. É a maneira de Deus, é a maneira bíblica de você ou de nós
resolvermos um conflito. Então, nós falamos aqui, então, primeiro, as razões do conflito familiar, que são os desejos que estão em nosso coração, e os desejos causam os conflitos, se nós não sabemos lidar com isso, como nós reagimos ao conflito, e agora nós vamos falar da resolução do conflito, como resolver o conflito. Aqui, tem-se 8 passos para resolver esse conflito. Eu vou falar dos 8 passos para a resolução de um conflito familiar. O primeiro deles é básico, simples, torne-se um cristão. Né? É muito simples, muito fácil, né? É tornar um cristão. O que é tornar um cristão? É quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Mas, agora eu vou entrar um pouquinho numa aula de escola bíblica dominical, quando eu dava aula para a classe de batismo, então eu vou entrar um pouquinho nesse assunto aqui com vocês. O simples fato de eu levantar a mão e falar, eu aceitei a Jesus, não garante que eu me tornei um cristão efetivamente. O que faz garantir que eu me converti a Deus é quando eu faço realmente uma conversão genuína no meu coração. Existe o que nós chamamos de metanoia. É um palavrão, mas a metanoia diz mudança de mente, mudança de atitude. Então, se eu estou caminhando para cá, caminhando para esse lado, e eu me converti, eu vou virar. E vou começar a caminhar para esse lado. Isso é uma conversão. É quando eu fiz a conversão, eu mudei a atitude. Eu mudei a forma que eu pensava. Quando nós dissemos que nós somos cristãos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, tornamos cristão, mas continuamos na mesma prática que nós tínhamos antes, não tivemos mudança de atitude, mudança de comportamento, continuamos fazendo as mesmas coisas erradas que fazíamos, aí nós temos que realmente repensar, será que eu me tornei um cristão verdadeiramente? Será que eu me tornei cristão? Ou simplesmente me tornei um religioso que frequenta os cultos, estou na igreja, mas não tive mudança de vida, né? Então, quando a gente realmente se torna um cristão, uma coisa que é evidente em nós, tem que ser evidente, mudança de atitude. Aquilo que eu fazia que não agrada a Deus, que eu não faça mais. Se eu roubava, que não roube mais, né? Então, um exemplo assim que até a Bíblia trata disso, né? Então, é muito claro. Então, mudança de atitude, torne-se um cristão verdadeiramente. E quando você se torna um cristão, eu me torno um cristão de verdade, é mais fácil da gente lidar com os conflitos. O segundo passo, converse com Deus sobre o conflito. Está tendo um conflito com o seu cônjuge? Converse com Deus. A Bíblia diz assim, em Tiago 4, versículo 2, na Bíblia na linguagem de hoje. Vocês cobiçam, mas como não pode conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Então, estou tendo um conflito no meu relacionamento, a primeira coisa que eu devo fazer, apresentar isso para Deus. Eu me tornei um cristão, eu sou um cristão autenticamente cristão, então apresento para Deus o motivo do meu conflito. Muitos dos conflitos, eles podem ser resolvidos simplesmente eu colocando na presença de Deus. Deus pode agir e o conflito ser resolvido sem eu ter que fazer mais algumas coisas. Às vezes nós vamos ver os passos seguintes, mas alguns dos conflitos já são resolvidos quando a gente entrega isso na mão de Deus. Mas achamos às vezes muito mais fácil falar do nosso conflito com um monte de gente que muitas vezes não tem condição de resolver, não podem ajudar, não vão ajudar em nada, e pior, vão levar isso adiante, vão fazer disso contar para outras pessoas, levar adiante, que vai piorar a situação do seu conflito. Então, se você tiver um conflito, a primeira pessoa que você deve procurar é entregar para Deus. Coloque seu joelho no chão, apresente para Deus o motivo do seu conflito e converse com Ele. O terceiro ponto, o terceiro passo, né? Analise aonde está a raiz do conflito. Porque, aqui está em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Muito mais fácil, às vezes, a gente reparar o problema no outro. Muito mais fácil eu ver
alguma coisa que a Fernanda está fazendo errado, mesmo que seja pequeno, mas é mais fácil eu ver que ela está fazendo errado do que eu enxergar que eu estou cometendo coisas erradas. Quanto desse problema que estou tendo no meu relacionamento é meu? Quanto da culpa desse problema é meu? Sou eu o motivo? Sou eu a causa? Existe alguma coisa que eu não estou enxergando no meu relacionamento e está causando isso? Eu só estou conseguindo enxergar o pequeno cisco no olho da Fernanda, mas não estou conseguindo ver aquilo que eu estou fazendo de mal? Então, nós temos que entender que muitas das vezes nós somos o problema, nós temos que ver que nós temos uma trave, temos algo em nosso olho, temos um problema que somos nós, antes de queremos atacar e falar que o problema é sempre do nosso cônjuge, ou sempre das pessoas que estão com a gente, né? No caso, o marido e da esposa, né? Ou eu achar que o problema é sempre da minha esposa, e a Fernanda achar que o problema é sempre meu, e nunca analisar, realmente, será que eu sou o problema? Ser humildade nesse ponto. A Bíblia diz assim, em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Seja honesto com você mesmo e com o seu cônjuge. Avalie se o problema não é ele, o problema é você. Tem um texto aqui que eu vou ler rapidinho, que diz assim, a gente usa isso aqui no curso Casados para Sempre. Para quem já fez o curso, já ouviu isso, mas se você nunca fez, você vai ouvir aqui. Ó. A vizinha e meu marido, preste atenção. Existia uma senhora que todos os dias olhava pela janela de sua cozinha e via em frente o varal de sua vizinha. Sempre quando via roupas estendidas naquele varal, ficava observando e dizia, nossa vizinha da frente não deve saber lavar roupas, pois seus lençóis e outras roupas estão sempre encardidas a secar no varal. Como pode ser tão descuidado a esse ponto? Se as roupas do varal são assim tão encardidas, imaginem como deve ser a casa por dentro. Aconteceu que um dia, a mesma senhora observava as roupas no varal de sua vizinha e percebeu que estavam muito limpas. Admirada, comentou com seu marido. Até que, enfim, nossa vizinha aprendeu a lavar as suas roupas. Ou então, não foi nem ela que lavou as roupas. Estou observando suas roupas no varal e noto que saiu todo aquele encardido. Seu marido delicadamente respondeu, deve ser porque hoje pela manhã eu limpei os vidros da nossa janela e você agora está vendo melhor. Então, isso é um exemplo típico, né? A mulher estava vendo tudo sujo na casa da vizinha, mas, na verdade, o problema não era na casa da vizinha, o problema era a vidraça dela, que estava suja. Então, é mais fácil ela enxergar o problema lá, do que enxergar o problema dentro da sua casa. Depois que você fez as 3 primeiras coisas, você entregou sua vida a Cristo, você conversou com Deus acerca do seu problema, e você analisou a raiz do seu problema, então a gente vai ter que marcar um momento, um período para conversar com seu cônjuge. Sente frente a frente com seu cônjuge e converse. Pergunte assim, ó, qual é o problema? O problema é financeiro? O problema são os filhos? O problema é na área sexual? Qual é o problema? Sente frente a frente e comente com ele. Os conflitos, eles não são resolvidos por acaso. Ah, deixa que vai passar. Não passa. Não pensa que passa. Ele fica lá. Uma hora ele volta. O conflito ele não acaba, ele vai voltar. Então, não pense que ele vai ser resolvido por acaso. Não. Os conflitos devem e têm que ser resolvidos de forma intencional. Jesus, certa vez, diz assim, portanto, se você for ao altar para dar sua oferta a Deus e se lembrar ali de que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a sua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Jesus aqui não está dizendo para você ignorar o conflito. Na verdade, ele está dizendo, se você tem um problema, vai lá e corrige. Se você hoje está vindo aqui à igreja, está frequentando ou participando da igreja, onde você participa,
você que acompanha a gente pela rede social, na sua igreja, por exemplo, e está tendo um conflito, e você está indo levar a sua oferta, Jesus diz, deixa ali a sua oferta, reconcilie-se com a sua esposa, ou reconcilie-se com seu marido, né? Como que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus aqui na vertical, muito bom, muito legal, que eu posso vir na casa de Deus, louvar, adorar, bendizer, ofertar, dizimar, cantar, trabalhar, se com a minha esposa que está ao meu lado, que é a pessoa mais importante, mais próxima de mim, eu não tenho relacionamento? Como que isso é possível? Se eu não consigo ter um bom relacionamento na horizontal, especialmente quando trata de casais, como que eu posso dizer que o meu relacionamento com Deus está bom? Cuide do seu relacionamento na horizontal, para que o seu relacionamento na vertical seja próspero e abençoado, né? Então, aqui eu estou falando do seu relacionamento com a sua esposa, que é o mais próximo. Mas aqui a gente pode abranger um pouco mais, estender um pouco, né? Se você tem relacionamento na horizontal, que estão quebrados e rompidos, busque consertar, busque acertar. A Bíblia é muito clara, acerte e depois volte e dê a sua oferta, para que seu relacionamento com Deus seja pleno, seja próspero, seja abençoado. Muitas vezes você pode dizer assim, mas eu estou orando e minhas orações não são atendidas. Pode ser que seja por isso mesmo. Pode ser que você está orando, mas como o seu relacionamento está rompido, você está orando e não está passando daqui, ó. Você ora, não passa desse teto. Ou você ora na sua casa e não passa do teto da sua casa. Quando você for fazer esse encontro com a sua esposa, ou com seu marido, com seu cônjuge, para você acertar a sua situação com ele, vamos conversar então. Marcou lá esse momento para você conversar com o seu cônjuge. Então, qual é o problema? O problema está definido. O problema aqui é financeiro. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Escolha o momento certo. Nem todo momento é o momento certo para conversar. Tem hora certa para conversar, tem momento certo. Às vezes o marido chega estressado do trabalho, teve um dia difícil e a esposa já quer descarregar um monte de coisa. Não é esse momento. Marque o momento certo, marque uma hora certa para se conversar sobre o problema. Escolha o lugar certo. Escolha um lugar que você possa conversar tranquilamente, que você possa ter ali você, a sua esposa, a esposa e o marido conversando de forma tranquila, sem interferência de filhos, sem interferência de telefone naquele momento, sem outras interferências, seja vocês dois conversando. Ore antes de encontrar com o seu cônjuge, ore. O segundo ponto que nós falamos, converse com Deus a respeito do seu problema. Antes de você ir lá conversar com o seu cônjuge, converse com Deus. Deus, eu vou lá conversar, o nosso problema é esse. Então, eu queria que o Senhor me ajudasse, me desse sabedoria a mim e a minha esposa para poder tomarmos a melhor decisão para a família. Vá com uma atitude positiva, vá com uma atitude para quê? Para resolver, não com uma atitude para criticar outra pessoa, para culpar e nem para se vitimizar, nem para falar, não, a culpa toda minha, não. A atitude não é essa. A atitude positiva é uma atitude de resolver o problema. Eu vou lá para resolver o problema junto com o meu cônjuge. Trabalhe focado em cima do problema. Então, você vai lá para trabalhar naquilo. Então, não vai lá para conversar sobre outros assuntos. Aquele momento, vocês reservaram para tratar sobre aquele problema. Então, trate sobre aquele assunto. Não fique divagando com outras coisas. Não, foque naquilo. E chegue programado para ouvir. Então, o marido chegue programado para ouvir a esposa. Normalmente, a esposa fala mais que o marido. Normalmente, Então, você, marido, quando for para esse momento com a sua esposa, para acertar esse conflito, chegue programado para ouvir. Deixe ela falar. Não fique interferindo, não fique interrompendo, deixe ela falar. E você, esposa, também dê oportunidade para que o seu marido possa expressar o que ele tem também. Ele tem que falar, ele tem que colocar suas opiniões, para que juntos cheguem na melhor solução para a família. No outro ponto, aqui fala assim, estabeleça as regras do jogo antes da briga. Então, aqui é o quinto passo aqui. Então, você fez o jantar, você
conseguiu se acertar com a sua esposa ou não, mas pelo menos tiveram uma conversa muito tranquila, conseguiram se alinhar em bastante coisa, e estabeleça algumas regras antes do próximo conflito, porque vai ter o próximo. Não pense que vai ser o último esse, vai ter o próximo. Então, antes de ter o próximo, já estabeleça algumas regras, né? Quais são essas regras aqui? Nunca compare a sua esposa com a esposa de outro. Nunca compare, principalmente, sua esposa com a mãe dela. Eu já fiz isso. Não é bom. Nunca compare. Né? Nunca compare a sua esposa com outra pessoa, nunca compare a sua esposa com a mãe, nunca compare, não faça comparação, porque ela é melhor, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Não compare. Nunca compare. Nunca condene. Nunca chegue acusando. Todo o nosso problema aqui no nosso relacionamento é culpa sua. Sempre é culpa sua. Toda vez que nós temos problema, a culpa é sempre sua. Nunca condene. Nunca chegue acusando e condenando. Nunca comande. Nunca chegue com uma atitude de, eu sempre tenho a razão e eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Não é dessa forma. Nunca confronte. Se, por exemplo, você está num conflito com a sua esposa, ou a esposa está com o marido, né? Vamos mudar um pouco. A esposa está com o marido, e o marido chega falando alto, gritando com ela, brigando. Não entra no confronto. Não precisa disso. A Bíblia diz que a palavra branda afasta o furor ou acalma o furor. Então, não precisa você entrar no mesmo embate. Isso só vai piorar. E nunca que condescenda. Isso significa, não deprecie o seu cônjuge, não desvalorize o seu cônjuge, não diminua o seu cônjuge, não ridicularize. Não fala, você não tem jeito, você não dá, você nunca consegue. Não, nunca deprecie o seu cônjuge. Não faça isso. Né? Afinal de contas, deve ser a pessoa mais importante que está ao seu lado. Pense nisso. Resumindo isso, diz assim: ataque o problema e não ataque um ao outro. Ataque o problema. O nosso problema não é com a pessoa. O nosso problema é com o nosso inimigo, que, na verdade, vem encher o coração nosso de soberba, de ganância, e causa o problema. Então, a pessoa não tem nada a ver. Trate o problema. Né, mas não ataque a pessoa, ataque o problema a fim de resolver. Mude o sexto passo. Mude o seu foco. Mude a atenção de si mesma para outra pessoa. Muitas vezes a gente só enxerga os nossos desejos, muitas vezes a gente só quer para nós, e nós esquecemos de olhar para a pessoa que está ao nosso lado. A Bíblia diz em Filipenses 2, 4 e 5, que cada um procure os interesses dos outros, e não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo tinha. Qual foi o modo de agir de Cristo? Jesus Cristo um dia procurou o interesse dele? A gente conhece a história, né? Em momento nenhum. Ele sempre procurou, morreu na cruz para quê? Para que nos desse a possibilidade de reconciliarmos com Deus. Ele nunca agiu por interesse próprio, mas por nós. Né? Então, que você mude o seu foco, que nós mudemos o nosso foco. Pensamos mais na outra pessoa. A gente casa, muitas pessoas casam, né? Os jovens aqui, então, casam pensando assim, eu vou casar para ser feliz. Né? Não deposite a felicidade. O pastor Silas já falou isso algumas vezes. Não deposite a felicidade da sua vida na mão da outra pessoa. Na verdade, se você casar com um pensamento assim, eu vou me casar para fazer o outro feliz, é muito mais fácil, é muito mais garantido que você consiga ser bem-sucedido. Né? Se você pensar no foco diferente, eu vou casar para fazer ela feliz, não eu vou casar para ser feliz. Isso é egoísmo, na verdade. Né? Você foi até aqui e, de repente, ainda assim está tendo um conflito. Você teve esse momento que você sentou com a sua esposa, você sentou com o seu marido, tentou resolver os conflitos, mas ainda tem alguma coisa a ser resolvido. Então, aqui o sétimo passo diz assim: busque aconselhamento com pessoas de Deus. A Bíblia diz para buscar por conselhos.
Provérbios, no capítulo 15, versículo 12, diz assim: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos ao sábio. Então, existe o homem vaidoso, soberbo, que na verdade ele acha que sabe tudo. Eu sei tudo, eu não preciso pedir conselho para ninguém. Mas a Bíblia não diz dessa forma. Então, o homem soberbo, ele acha que sabe tudo, não precisa de conselho, não precisa de orientação. Mas em Provérbios, no capítulo 15, 32, diz assim: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Meu pai faleceu há um tempo atrás, mas eu sempre, quando ia tomar uma decisão na minha vida, eu tinha conselhos do meu pai, né? Eu lembro assim de um conselho do meu pai, quando eu fui casar com a Fernanda, veja bem, lembro até hoje. Eu estava saindo com a Fernanda da minha casa, de costa no corredor, meu pai estava atrás, ele falou assim: Rogério, porque em casa eu sou chamado de Rogério, né? Rogério, você vai casar com a Baianinha? A Baianinha é a Fernanda, tá? Ele chamava ela de Baianinha. Rogério, você vai casar com a Baianinha? Claro, pai, está tudo certo, nós vamos casar. Presta atenção, nessa casa você não volta mais. Cuide dessa mulher. Entendeu? Esse foi um conselho que o meu pai me deu. Muito simples, né? Quando eu preciso tomar alguma decisão, muitas vezes eu converso com minha mãe. Né? Eu tenho minha mãe ainda. Né? Minha mãe, às vezes, eu preciso conversar alguma coisa, tem coisas que ela viveu que eu não vivi ainda. Né? Então, tem momentos que eu sento com minha mãe, escuto o que ela tem a dizer. A minha sogra, às vezes, conversa comigo, o meu sogro conversava, também depois que meu pai faleceu, eu conversava muito com o meu sogro. Meu sogro também se foi, então ficou minha mãe e minha sogra aqui, que são as pessoas que eu converso, que têm sabedoria. O pastor Silas, que é meu amigo, a gente conversa quando preciso de conselhos. Então, busque conselhos de pessoas que podem te ajudar. Por quê? Quando você tem um problema de saúde, ou nós temos um problema de saúde, a gente procura quem? O médico. Nós vamos ao médico e o médico vai nos orientar. Você tem que tomar esse medicamento, tem que fazer esse exame, tem que tratar dessa forma e se cuidar. Então, a gente vai ao médico para ser cuidado. Se nós temos um problema legal, jurídico, a gente procura quem? Um advogado que pode nos orientar. Ele vai ver a nossa situação, o que está acontecendo e como tratar aquele problema jurídico, porque eu não tenho condição disso. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou buscar ajuda de quem tem habilidade e conhecimento na área financeira para ajudar a resolver minha questão financeira, que vai me orientar. Né? E quando eu tenho um problema conjugal? Eu devo procurar por pessoas que podem me ajudar nessa área. Então, não são todas as pessoas, procurem pessoas que podem, que estão capacitadas e podem te ajudar no seu relacionamento conjugal. Não pense dessa forma. Em minha família, nós não precisamos de aconselhamento. Podemos resolver os nossos problemas, todos os nossos problemas. Às vezes, nós precisamos ouvir alguém. Às vezes, tem gente, como eu disse, minha mãe já caminhou mais que eu. Né? Embora ela não tenha a formação que eu tenho, mas ela tem experiência que eu não tenho. Então, às vezes, eu preciso ouvir. Tem uma estatística que está no livro do pastor Kleberson Gonçalves, o livro é Socorro, Meu Casamento Está em Crise. Que diz assim, presta atenção nessa estatística, 81% dos casais que reconhecem que precisam de ajuda, mas não buscam ajuda, acabam se separando. 81% que reconhece, precisa de ajuda, mas não busca ajuda, acaba se separando. Enquanto que 88% dos casais que reconhecem eu preciso de ajuda, e buscam ajuda, restaura o seu casamento. Então, o número é muito, muito grande, a restauração é muito possível. Né? Então, busque ajuda enquanto é possível restaurar o seu casamento. E o 8º passo, que diz assim: nunca desista do seu casamento, não abandone no meio de uma discussão, termine as lutas, vá até o final, resolva o problema, não para, não interrompa, não desista, vai até o final, não para, não, eu cheguei até aqui, mas eu posso buscar ajuda, então vai, não desista, não para. Existem 3 estágios no conflito, o reconhecimento, qual que é? Nós
Como casal, nós temos um problema. Então, eu reconheço que eu tenho um problema. Uma reação. O problema é pior do que eu pensava. Então, eu reconheci e reagi. É pior do que eu pensava. E a resolução. O que eu vou fazer a respeito disso? Então, você pode começar por esses passos que eu falei aqui. Estou com problema? Estou. Realmente eu reconheci. Tenho um problema. E está pior do que eu pensava. O que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo esses passos. Cheguei lá na frente, não consegui, vou pedir ajuda de alguém que pode me auxiliar. Aqui em nossa igreja, tem os pastores que estão aqui, você, por exemplo, está precisando, pode vir aqui conversar com os pastores. Nós temos dentro do Ministério de Famílias, 2 cursos na área de casais, né? O curso Aliança e o curso Casados para Sempre, que não é para você fazer só quando o seu casamento, agora não tem mais jeito, vou fazer o curso para restaurar. Não, faça em caráter preventivo, para que o seu casamento continue bem, né? Faça de forma preventiva também. Eu vou ler um texto aqui também, mais uma vez aqui, ó, que diz assim: quando tudo começa no fim. A gente pensa que está no fim, não tem mais jeito, né? Tem jeito. Diz assim esse texto: todas as vezes, isso aqui também a gente usa no curso Casado para Sempre, todas as vezes que o diabo disse a alguém, é o fim, ali na verdade era o começo dos melhores dias, das melhores vitórias, dos melhores casamentos. O diabo disse a José do Egito, lá na cisterna do deserto, é o fim, e Deus disse, é o começo, José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés no deserto do Sim, é o fim, e Deus disse, é o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse a Esther, no tempo da escravidão, é o fim, e Deus disse, é o começo, transformar-te-ei na rainha dos medos e persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é o fim, e Deus disse, é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim, e Deus disse, é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga do peixe, é o fim, e Deus disse, é o começo, Nínive será salva através da tua pregação. O diabo disse a João, exilado na ilha de Patmos, é o fim, e Deus disse, é o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse a Jesus, morto na cruz, é o fim, Deus disse, é o começo, todo o poder no céu e na terra eu entrego em suas mãos. Por isso, se o diabo disser a você que é o fim, comece a dar glória a Deus e aleluia, porque Deus está dizendo, é apenas o começo. Amém? O diabo não tem o poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. Então, se o diabo diz, é o fim do seu relacionamento, é o fim do seu casamento, aí é a hora de falar, glória a Deus, porque é o começo. Deus vai transformar esse fim em uma grande vitória. Então, pense nisso, né? O diabo não tem poder de decretar o fim para os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, lavados e comprados pelo sangue de Cristo, e nós não podemos aceitar que o diabo decrete o nosso fim. E para concluir, quero dizer, deixe que Jesus tire toda a raiva, frustração, mágoas e a insegurança da sua vida. Deixa Jesus tirar tudo isso do seu coração. Em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz. Isso é verdade em sua família? Né? Cristo veio e pregou a paz na sua família? A restauração através da morte na cruz é verdade na sua vida? Você foi restaurado com Deus quando Jesus morreu na cruz? Muitas vezes, muitos dos problemas que nós temos, de problemas aqui na horizontal, que eu tenho com a minha esposa, eu estou tratando aqui mais o relacionamento do casal, mas você pode estender isso aqui para filhos, para relacionamentos um pouco mais distantes também, né? Então, todas as vezes que
que eu tenho um problema de relacionamento aqui na horizontal, pode ser porque o meu relacionamento, e muitas das vezes com Deus, está rompido. Se eu restaurar o meu relacionamento com Deus, fizer esse relacionamento estar restaurado e pleno, o meu relacionamento aqui na horizontal vai ser restaurado, com certeza, porque Deus tem poder de restaurar, nós cremos nisso. E eu queria encerrar com uma pergunta: você vai se comprometer em fazer sua parte para restaurar a harmonia do seu lar? Você vai se comprometer em fazer sua parte? Se você precisar restaurar o seu relacionamento com Deus, você vai se comprometer em restaurar o seu relacionamento com Deus, para que o relacionamento, a harmonia e a paz do seu lar seja restaurada? Você vai se comprometer a restaurar a sua vida com Deus, e ver onde está errado, para que o seu relacionamento, abrangendo um pouco mais distante aqui, não só do cônjuge, com seus filhos, com seus pais, o relacionamento com outras pessoas, seja restaurado? Você vai fazer a sua parte? Queria convidar o pastor Silas para que viesse aqui e fizesse a oração. Deus abençoe e que realmente nós possamos viver de forma que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. Esse é o principal. Os demais relacionamentos com certeza serão restaurados. Amém. Olha, a Bíblia diz assim, né, irmãos? O pastor Lauro estava pregando aqui, me veio no coração: vivei a vida comum do lar com discernimento. Em outras palavras, larga de ser babaca, toma jeito na sua vida, viva com essa família, desfrute ela, porque tem uns negócios assim, irmão, que eu vou falar uma coisa para você, só a graça de Deus. Tem uns caras muito tontos, tem umas mulheres que dá licença, meu. Sabe, o pastor Lauro estava falando aqui, eu estava lembrando, a Bíblia fala assim, diz que a mulher insensata, tola, ela é como uma goteira na cabeça. Quem consegue viver assim dentro de uma casa? Ninguém suporta. Eu já conheci caso de suicídio de homem. Já imaginou um negócio desse, o cara tirar a própria vida, porque o cara não aguentou? Gente, isso que o pastor Lauro estava pregando aqui é muito sério. Ó, cara, o negócio é o seguinte, meu, tem umas coisas, cara, que é Deus, mas você tem que começar a alinhar esse negócio aí, meu. Entendeu? Porque a vida cristã, a vida no lar, a vida com Deus é maravilhosa. E como que a gente começa isso? Tem que começar por nós. Ó, vivei a vida comum do lar com discernimento. Você sabe o que é o vinho num lar, numa família? Vinho é símbolo de alegria, de gozo, de paz, de festa. Onde tem vinho tem alegria. Hã? Onde tem vinho tem alegria. Sabia? O vinho no casamento, no lar, na família é símbolo de alegria. Acabou a alegria? Não tem mais vinho. O que você vai fazer? Você começa a encher pote. Como que a gente enche pote? Mudando a nossa atitude, o nosso comportamento, tomando posição, e vamos para cima em nome de Jesus. Não poderíamos terminar essa série de mensagens da melhor forma possível, resolvendo conflitos no lar. Entendeu? Vamos ficar em pé. Vamos orar e pedir a Deus sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar. Entendeu? Pedir para Deus, falar assim: Senhor, o negócio é o seguinte, apenas faça o quê? Faça o que Jesus falou, comece a encher pote. Para de discussão tola, para de discussão besta, para de chatice, para com esses negócios, para de mimimi, vamos que vamos, entendeu? Não existe, assim, sabe, tem uns caras assim que pensam assim: vou lá na casa do pastor Márcio. Na casa do pastor Márcio e do pastor Júlio, deve ser todo mundo assim. O pessoal, quando conversa um com o outro, conversa cantando. A Débora chega, ele chega na igreja, ele chega da igreja na casa dele, e a Débora fala assim: o meu querido chegou. Parece aqueles filmes da Disney. Aí o pastor Márcio fala assim: minha querida, tive um dia maravilhoso. O Pedro e o André do lado cantando com a Esther assim. Entendeu? E o pastor Ellington chegando em casa, e a Aline chegando em casa. Irmão, você precisa de ver.
E lá na casa do pastor Silas? E lá na casa, e se você chegasse na casa de Abraão no dia que ele mandou a escrava embora? E que a Sara estava virada numa giraia: manda essa vagabunda embora daqui, que eu não aguento mais olhar para a cara dela, porque você é um pamonha, seu amigo de Deus, coisa nenhuma. Olha o que você me arrumou aí, essa escrava fica me atazanando na vida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente precisa da graça de Deus na nossa vida e atitude no dia a dia, e largar de ser chato, e pegar esses conselhos que o pastor Lauro falou. Porque conflito nós vamos ter, mas nós temos que sentar, nós temos que conversar, temos que pedir sabedoria, temos que orar, e temos que ir para a presença do Senhor, e temos que falar. Senta aqui, vamos conversar. Senta, vamos conversar. E aí você já olha para a cara dela, e qual que é o seu problema? O que ela vai falar para você? É você, ué. Aí o que você fala? Você assim: Jesus amado, misericórdia. Aí você vai orar mesmo. Porque às vezes eu já falei isso para Dani, assim: meu, qual que é o seu problema, meu? Ela falou assim: eu vou te falar uma coisa pela última vez. Quando eu estiver assim, você para de me perguntar qual que é o meu problema, que você me irrita ainda mais. O meu problema é você. Some! Vamos orar. Deixa eu dizer, pede para Deus, fala: Senhor, nos ajuda aí. Oh, irmãos, quantos conselhos preciosos, quantas coisas preciosas. Não deixe isso entrar aqui e sair aqui não. Fala: não, eu vou. Depois pede para o pastor Lauro: me manda a sua mensagem. Ele manda para você, colocar disponível lá. Manda aí, pastor, para mim. Quero ler isso aí de novo, quero colar na geladeira. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pela palavra do pastor Lauro essa noite, onde vem nos dar uma direção sobre as áreas de conflito que nós temos no nosso lar. Dinheiro, situações corriqueiras, preferências, maneira de ser, maneira de enxergar, de ver. O Senhor tem colocado do nosso lado uma mulher, uma esposa, filhos, para às vezes enxergar em nós coisas que nós não enxergamos, e não enxergamos mesmo. Mas nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, de clareza no coração, para que nós possamos caminhar, e dentro desse lar que o Senhor nos deu, ser um ambiente de alegria, de paz, do gozo, porque como diz o louvor, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos adiante, nós vamos encarando, e o Senhor vai nos ajudando. E naquilo que nós não conseguirmos, o Senhor coloca a tua mão. Senhor, nós não conseguimos transformar água em vinho, mas nós podemos fazer o que nós podemos fazer. Toma jeito na vida, nos ajuda, nos dá clareza, nos dá consciência. Abra a nossa mente, o nosso coração, porque o lar que o Senhor nos deu, o casamento que o Senhor nos deu, é algo precioso, e nós devemos zelar por ele. Nós oramos, e se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.